Então, meu nome é Ramon Mascarenhas, meu nome artístico é Dr. Ray. Eu sou nascido em Belo Horizonte, eu sou do século passado, da década de 60, e estou aqui em Nova Lima, residindo, trabalhando e fazendo arte. Né? Muito feliz de ter sido convidado para fazer essa pequena fala aqui no Eu Sou Artista. E gostaria de passar um pouquinho da minha trajetória, né, para quem é curioso com relação à minha figura de bluesman, né, bluesman novalimense, bluesman brasileiro já é difícil de conceber, né, quanto mais um bluseiro novalimense, né. Mas a trajetória é longa, né, aí correspondente à minha idade de 55 anos, e que não começou na música, não começou nem no blues, começou no desenho, né? Quando criança eu gostava muito de desenhar. Os meus pais gostavam muito de história em quadrinhos. Então eu não cheguei a pegar a época em que eles liam e as revistas que eles liam. Porque teve um hiato, assim, eles tiveram que criar família, né? Eu tive 2 irmãos mais velhos, então na economia da casa, as revistas começaram a aparecer quando eu comecei a me interessar por elas, né? Então, mas eles gostavam muito de Flash Gordon, de Brucutu, de Dick Tracy, então gostavam muito de quadrinhos. Eu não sei como eu peguei isso deles e comecei a desenhar personagens da Disney, né? Zé Carioca, Tio Patinhas, Pato Donald. E eu acho que eu comecei até a recortar. Eu começava recortando e eu conseguia ter uma habilidade relativamente boa para uma criança ali uns 5, 6 anos. Eu lembro que eu comecei a fazer isso antes de ir para a escola. Né? Naquela época a gente entrava para a escola pelo pré-primário. Então antes do pré-primário eu já recortava, colava, fazia uns bonequinhos. E mostrei uma certa habilidade em desenho. Eu lembro de um desenho da capa da revista Recruta Zero, que eu reproduzi. Meu pai tinha comprado essa revista para mim, tinha a figura do Recruta Zero carregando uns baldes de tinta, assim, auxiliado por balões, né, de gás, que ele era malandro e tal, então tinha essa coisa assim de facilitar as coisas que ele estava fazendo. Desenhei e isso ficou perdido, isso não foi guardado por algum tempo e depois não soube mais o que foi feito desse desenho. Há pouco tempo resolvi procurar na internet as revistas de Recruta Zero para ver se eu conseguia localizar. E para minha surpresa eu consegui localizar. E a imagem correspondia muito à minha memória, que é uma coisa que é um pouco inédita, né? Geralmente as memórias de infância, aí já vem o ensino aí de psicologia pelo qual eu passei, né? As imagens de infância passam por filtros pessoais, né? Pela fantasia da criança, e não ficam exatamente como a gente... a imagem do objeto ela fica transfigurada pela história da pessoa, né? Mas, surpreendentemente, tinha os elementos e da forma básica, assim como eu me lembrava, né? E esse apego pelo desenho continuou. Eu fui um colecionador de quadrinhos, né? Gostava muito de Maurício de Souza, de Disney, de Marvel, gostava um pouco da DC Comics também. E cheguei a acumular um bom número de revistas. E ao longo da minha história eu tive que ir desfazendo um pouco dessas revistas, comprando outras coisas e tal. E finalmente cheguei ao desenho profissional. Quando eu fiz o 2º grau, que hoje é chamado de ensino médio, eu fiz no colégio São Miguel Arcanjo, ali perto da igreja de São Judas, no bairro da Nova Floresta, lá em BH. E nessa época era comum que os cursos de 2º grau tivessem um teor profissionalizante. Então eu poderia escolher entre química e desenho. É óbvio que eu escolhi desenho, né? Então era desenho artístico e publicitário. E a parte de desenho artístico me serviu muito bem. Eu tive uma excelente professora, que se chamava Antonieta. Ela passou a técnica assim, para os alunos de uma maneira muito bacana. Assim. Ela era uma professora que gostava demais do que fazia, ensinava assim, com muita dedicação, né? E as técnicas básicas assim, de grafite, aquarela, guache, aguada de nanquim, bico de pena, né?
eu aprimorei meu traço muito nessa época. Na parte de publicidade, que já foi no ano seguinte, e a parte de desenho artístico era no primeiro ano, a parte de publicidade já não foi tão, vamos dizer assim, síntone com o seu tempo, né? Porque já era um pouco defasado, então o pessoal já usava muitas técnicas que ela não abordou. Isso eu soube mais tarde, quando eu fui para o mercado, né, de trabalho. Eu vi que eu não tinha aprendido muito dos processos que são usados para o desenhista profissional contribuir com seu desenho para a arte final, né? Mas foi, sem dúvida, assim, uma época muito legal. E após o segundo grau, eu não fiz vestibular de imediato, ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer, e também eu tinha que calcular as condições para estudar, né? Meu pai não poderia pagar uma faculdade, porque pagou até o ensino médio, mas o hiato de valor, né, do colégio de segundo grau para uma faculdade era muito grande, e ele não poderia, e eu não iria, né, nem pedir isso a ele, né? Fiquei dedicado a ver essa questão profissional mesmo, de entrar para o mercado de trabalho, né? Como eu tinha muita dificuldade de fazer contatos e tal, de procurar emprego, tinha muita vergonha mesmo, né? Eu decidi fazer um curso no Senac para ficar um pouco mais confiante com relação à minha capacidade de trabalhar. Então, poder oferecer o meu trabalho de uma maneira mais convicta, né? Foi um curso muito interessante de desenho comercial que eu fiz. Foram uns 5 a 6 meses de aulas todos os dias, de 4 horas de aula por dia e tal. E aí dedicado ao desenho comercial, para você trabalhar com anúncios, trabalhar com silkscreen, trabalhar com diversas coisas que naquela época existiam, que hoje algumas estão em desuso, né? Saí de lá até com um encaminhamento para trabalho, mas a minha timidez não me deixou ir até a entrevista, né? Eu comecei a desenvolver o desenho, principalmente com silkscreen, desenhando para amigos que tinham uma oficina de silkscreen, né? Então aprendi a fazer o desenho no papel vegetal, mas depois descobri o papel poliéster, que era mais fácil de desenhar, que era mais efetivo, ele não dilatava com o calor do lugar que revela a tela, né, que passa o desenho para a tela. E trabalhei algum tempo com isso, trabalhei em alguns lugares, né? E num desses lugares eu conheci uma desenhista que estava terminando o curso dela de filosofia, se não me engano, e que me convenceu. Aí eu já tinha uns 22 anos, mais ou menos, me convenceu que eu já tinha perdido um certo tempo com relação a procurar uma faculdade. E dos cursos que eram disponíveis, e eu estava um pouco saturado com a questão do desenho, porque eu me incomodava demais com o ambiente de competição, naquela coisa assim de... Eu trabalhava, às vezes trabalhava fixo para uma estamparia, para uma confecção, e às vezes trabalhava como freelancer, né? E como freelancer eu via muito assim, um colega detratando o trabalho do outro para poder vender o seu desenho, para poder pegar o cliente, às vezes o próprio cliente falando mal do desenho do seu antecessor, para de certa forma se amaciar com ele, sabe? Então não gostava muito disso, então resolvi procurar uma outra área. E conversando muito com as pessoas e tal, resolvi tentar psicologia. Tinha também uma questão de fator econômico envolvida, porque, na verdade, eu queria fazer biologia. Biologia era um curso, se não me engano, na PUC. Ele era disponível na parte da manhã, e na UFMG ele era durante o dia inteiro. Então, eu teria dificuldade de trabalhar para poder pagar o curso, né? Então resolvi fazer psicologia porque tinha turno da noite. Eu poderia trabalhar de noite como desenhista e pagar o curso que eu faria à noite. E assim fui fazendo, fiz psicologia, formei, imediatamente consegui trabalho.
consegui 2 trabalhos, aliás, né? Um deles foi por meio de concurso público. Foi em 91, eu prestei concurso público para a Prefeitura de Nova Lima. Passei, a prova foi em maio, e em agosto eu fui chamado, né? E estou aqui até hoje, né? Um dos fatores de eu estar aqui em Nova Lima é o fato de eu ser um servidor público na cidade de Nova Lima. E segui trabalhando com psicologia, né? Meu interesse dentro da psicologia era psicologia clínica e procurei aprofundar os conhecimentos dentro da área de saúde mental, que era uma área que era bastante atrativa, porque estava passando por mudanças que buscavam humanizar o tratamento, né? Na década de 70, a saúde mental no Brasil foi alvo de denúncias, dentro do Brasil, fora do Brasil, né? Gerou uma movimentação por parte dos profissionais da saúde, por parte de artistas, da sociedade em geral, em prol de avançar e superar o modelo hospitalocêntrico, né? Que tinha o manicômio como ponto central de tratamento. E desenvolver equipamentos, tecnologias, lugares de se tratar de forma humanizada e junto à comunidade, sem isolar a pessoa que tinha problema. Então era uma área muito atrativa e eu entrei de cabeça nessa área, né? Participei de muitos encontros, de muitas formações, né? E assim foi, assim, eu já estava vários anos, né, trabalhando dentro da psicologia e consegui uma certa estabilidade, né, entre a linha da sobrevivência e do conforto. Eu já estava ali, namorando com conforto, né? Então, o que aconteceu? Era aquela época que muita gente, infelizmente, não lembra, que era a transição do mercado de música do vinil para o CD. Então, quando inventaram o CD e passaram a trabalhar comercialmente, foi uma revolução no mercado fonográfico, né? Pela facilidade, pela qualidade das gravações, né? Pela facilidade, formato compacto, pelo preço também, que passou a ser um preço acessível. Então, nessa época, lá em Belo Horizonte, tinha muitas lojas e tinha muitas ofertas, aquelas banconas assim de CD, 2 por 10 reais, 2 por 5 reais e tal. Então nessa época, o que eu gostava? Eu gostava muito de rock, então eu poderia ser caracterizado como um roqueiro mesmo, né? E namorando com outros estilos, que eu sempre fui curioso, assim, o tipo de música diferente sempre me despertou atenção, né? E principalmente os tipos assim escondidos de música. Eu não gostava, assim, gostava de mainstream, gostava de coisa que era sucesso, mas cansava daquilo, começava a procurar coisas que não fossem sucesso, que as pessoas não conhecessem tanto, né? Então, já namorava com o blues também, né? Então, eu comprei muitas coletâneas de blues nessa época. Colegas, a gente tinha o hábito de trocar, né, CDs entre a gente, de gravar, pegava o CD com um colega, gravava na fita e ia escutar em casa. Era muito legal, gente. A fruição de música nesse tempo foi muito bacana, muito bacana. Já era gostosa na época do vinil, né, porque comprar vinil era um ritual, assim, de muito prazer. Primeiro que você economizava dinheiro para comprar aquele vinil que você queria, aí quando você conseguia o dinheiro, aí você ia até a loja, comprava, e o vinil, como ele era grande, né, você vinha com ele debaixo do braço assim, e deixando a capa à mostra, o pessoal ver o vinilzão que você tinha comprado, né? Muitas vezes era aquele vinil importado, aquele vinil raro. Com os CDs também essa fruição foi legal, assim, os amigos, né, socializavam os CDs, como faziam com o vinil também, né? Só que com o vinil você tinha um cuidado, assim, você não gostava de muito emprestar não, porque o colega podia arranhar o vinil. O CD já era mais resistente, né? Então você não tinha muito contato físico com o CD. Colocava lá no som e ele tocava. Então foi uma época muito legal, né? Então eu conheci muito trabalho de blues nessa época, com o qual já era curioso, então passei a escutar um pouco mais, né? Então, um dia um amigo meu me deu uma gaita, que era o Glauco, né? Nessa época eu já não trabalhava mais com desenho, eu fui desaprendendo a desenhar com o tempo, né? Hoje, para eu fazer um desenho, precisa de muito suor para sair, mas sai alguma coisa legal de vez em quando, né?
mas é de vez em quando. Então, o Glauco me deu uma gaita e eu fiquei tentando reproduzir naquela gaita que ele me deu os sons que eu escutava dos gaitistas de blues e não dava certo, eu não entendi por quê. Naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Tinha internet, mas era incipiente comparado aos dias de hoje. Então você não tinha muito como checar, não tinha tutorial, não tinha, sabe, não tinha sites explicando como que você deveria fazer. Então foi muito no aprendizado empírico, né, autodidático, e acabou que a gaita que o Glauco me deu era uma semelhante a essa aqui, só que seria a metade, né, dessa gaita aqui. Essa aqui é uma gaita oitavada dupla, né? De um lado ela está afinado num tom e no outro tom. E ele me deu uma gaita que era em dó, que era como se fosse isso aqui, era um pouquinho menor e tal, estava afinada, não estava estragada e tal. Tentava fazer os sons de blues e não entendia, né? Mais tarde, sapeando em loja de instrumentos, naquela época ainda tinha muitas lojas, que eu descobri que os sons para fazer blues vinham da gaita diatônica, que é essa mais simples aqui, com 10 furos, né? 20 vozes naturais e mais um tanto de vozes que você produz com sopro, com a garganta, né? E assim foi. Descobri que tinha gaitas diferentes, que tinha essa gaita diatônica que reproduzia o bend, né? O bend é uma coisa característica que tem no blues, que é você abaixar meio tom na nota, né? Seria. O bend é isso, você com o seu sopro ou com sua aspiração, você abaixa meio tom. Em alguns orifícios você abaixa um tom, pode abaixar até um tom e meio, mas que dá essa caída, essa chorada, né? Características do blues. Descobri que havia gaitas em várias afinações, então não adiantava você só ter uma gaita diatônica, você tinha que ter a gaita que tocava no tom daquela música, né? E fui aprimorando. O que acontece? Nesse meio tempo aí, eu me casei, o casamento durou 4 anos e 8 meses, né? E depois não deu mais certo, né? E eu estava na época e estava próximo ao meu aniversário. Eu queria a presença dos meus amigos, né, dos meus parentes e tal, mas não queria conversar muito, não. Eu queria um afago, assim, mas não queria ficar conversando sobre relação, essas coisas, não. Mesmo porque acho que elegantemente, ninguém iria me perguntar nada e tal, mas assim, não queria correr esse risco. E não queria aquela coisa assim de mesa de bar cheia, que você não consegue conversar com quem está na outra ponta e só bebendo. Queria fazer uma coisa que fosse gostosa para mim, para os meus amigos, né? E eu estava morando próximo à Lan House, uma Lan House que tinha um rapaz que era o Alexandre, que ele que ficava lá na Lan House, e ele tinha uma banda de hardcore. E a gente conversava muito sobre música e tal, e tinha uns artistas que ele me apresentava, eu apresentava para ele esses artistas e tal. Aí me deu uma ideia maluca, assim, vamos montar uma banda para tocar no meu aniversário? Vamos, tal. A gente fez um set muito maluco, assim, que ia de Tom Waits, John Lee Hooker, a George Thorogood, Chuck Berry e Ramones também, ZZ Top. Então misturava blues com rock, com hard rock. E, assim, e foi muito divertido, assim, o pessoal que foi gostou muito, né? Eu fiz muita palhaçada, eu me vesti de Tom Waits, que é um artista que eu admiro demais, né? Talvez seja o artista que eu mais admire dentro da música, seja o Tom Waits. E foi muito divertido, eu senti os amigos próximos e foi tão divertido e foi tão legal essa noite assim que o dono do bar, parece que ele não tinha acreditado muito na banda não, sabe? E a cerveja do bar acabou completamente, de tanto que o pessoal foi ficando depois, né? Foi muito legal, né? E a gente tocou mais algumas vezes, a convite, inclusive, de uma amiga que estava lá, tocamos no aniversário dela, né? Foi o primeiro cachê que a gente recebeu, assim, acho que foi R$ 150 na época, assim, foi muito legal ter sido convidado, a gente tocou lá. E a gente chegou a conversar sobre, assim, vamos desenvolver essa ideia, assim, vamos manter a banda e fazer música para tocar nela e tal, assim. Aqui o que acontece? Dentro eu estava, né, num relacionamento, estava namorando, né, minha namorada engravidou, hoje ela é minha esposa, né, e o
que acontece? Vem neném aí, parou tudo para poder criar condições, né, para o neném vir ser bem recebido, né, que é a minha filha Mariana hoje, que vai fazer 13 anos no meio do ano. E a vida da gente muda mesmo, né? Eu tinha 2 vínculos de emprego e mais uns 2 ou 3 trabalhos de freelancer como psicólogo, né? E eu resolvi manter somente um vínculo que é com a prefeitura, mais próximo ao nascimento dela, né? Para poder dar atenção, né? Lá em casa a gente dividiu esses cuidados, né? Com o neném. Então a minha esposa Ediene, ela trabalhava, às vezes ela trabalhava até de plantão noturno e tal, eu ficava com a Mariana e às vezes ela ficava. Então a gente procurou dividir ao máximo os cuidados com a casa e com a nossa filha, né? E aí nesse tempo assim a questão da música ficou parada, né? Um dia eu tô olhando para a Mariana já devia estar com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Eu fiquei imaginando assim, gente, que tipo de pai que eu quero que minha filha tenha? Assim, um pai que chega do trabalho ranzinza, cansado, xingando, azedo, ou um pai que chega do trabalho que ainda vai fazer alguma coisa produtiva dentro de casa, né? Que a casa vai ser frequentada por amigos, né? Que a gente vai fazer alguma coisa interessante, que ela própria vai ter proveito, né, desse clima legal. Falei, é o número 2 que eu quero. Aí chamei esses amigos de volta, a gente remontou a banda e voltou a tocar. A gente chegou a fazer alguns shows, né? E começou a trabalhar com música própria por um tempo, assim, por uns bons meses, assim, uns 8 meses até 1 ano mais ou menos. A gente teve nesse clima de fazer música, gravar em home studio mesmo, né? O Alexandre Oliveira, ele é um cara muito hábil na música, é um cara assim com sensibilidade musical muito grande, com muita facilidade de compor, de traduzir o que compõe em linguagem do instrumento mesmo. E foi assim, foi um início muito generoso, sabe? Dentro da música, assim, procurando exibir o trabalho, chegar ao público, né? Mas o que acontece? Eu passei a perceber que o meu interesse mesmo era fazer blues. Eu não tinha interesse em fazer hard rock, de fazer rock. Eu queria fazer blues porque a linguagem do blues me convencia, me convence até hoje. A história do blues que passa pela superação, né, do sofrimento, da condição de um povo oprimido que veio assim de uma história de pais, avós escravizados, né, em condições absolutamente desfavoráveis, né, lá nos Estados Unidos, e terem usado da música para poder colocar o seu sentimento para compartilhar com as pessoas, e alguns saírem da miséria mesmo, né, ter aquele sonho de ter uma vida digna, né. Isso sempre me convenceu, né? E eu queria fazer blues, né? E a banda que eu tinha na época, ela tinha limitações tanto de interesse quanto também de execução, né? O blues ele precisa você estar imerso dentro dele para você sacar as nuances, os silêncios, né? As diferenças mínimas que tem de nota para nota, saber para onde que a música vai, onde que a música tem que parar, né? É, você tocar o público com o blues é diferente de você tocar o público com rock, né? Com rock é muita energia, é muito som, é muito volume, né? Com blues você tem que ter sinceridade, você tem que surpreender pessoas, você tem que pegar no contrapé, né? Quando a música parece que vai crescer e que você vai dar uma nota alta, você baixa a nota, surpreende, né? Aquilo você está passando uma mensagem de deixar a música fluir, né? Pelo seu corpo, pelo instrumento que você está passando. E a própria mensagem do blues, que é essa mensagem de superação, né? Ela é uma mensagem que ela tem que criar um clima de fruição que é adequado, né? A pessoa tem que sair um pouco tocada, assim, refletir um pouquinho, né? Depois, sair satisfeita, né? Porque teve uma música boa também que foi tocada lá, que ela curtiu de estar no ambiente, né? De ver os artistas preferidos serem ali lembrados. E essa banda, ela não tinha para onde ir,
nesse sentido assim de evoluir. E eu resolvi começar a procurar músicos que tivessem o mesmo interesse que eu, né? Então, foi fruto assim, de muito tempo de procura, de conhecer pessoas, de experimentar fazer um som, sabe? É um quebra-cabeças muito grande, né? Quem tem trabalho musical, quem tem banda aí e que gosta de fazer determinado estilo, que não abre mão disso, sabe do que eu estou falando, né? Você tem que conciliar o interesse, a expertise musical com as condições da pessoa, né? Um músico que ele ainda não conseguiu um certo conforto né, entre a linha da sobrevivência do conforto, ele ainda não está ali pendendo para o conforto, ele não está tão livre para escolher assim, né? Ele tem que tocar o que as pessoas demandam que ele toque, então ele tem que aceitar convites de trabalhos com os quais às vezes ele não se identifica muito, né? Então, pessoas para tocar blues comigo, elas precisavam ter um certo ter uma liberdade de escolha que permitisse tocar uma música que às vezes as pessoas nem sabem o que é, né? Às vezes o contratante pensa que é o slow blues, que é aquele blues arrastado, vagaroso, né? Aquele blues assim que fala só da solidão. E isso é uma das nuances do blues. O blues não é só isso. O blues tem coisas assim de A a Z dentro dele, como qualquer grande estilo, né? Como o samba, como o reggae, como o jazz, né? Tem inúmeros gêneros e subgêneros, né? Então, às vezes, o contratante não tem esse discernimento, então você precisa ter um tempinho para convencer. E os músicos que vão tocar o blues têm que saber disso, né? Tem que estar preparados para mandar a real, né? Mandar a mensagem do blues com muita convicção e com muita dedicação. Com muita dedicação. Não precisa de tempo, precisa de dinheiro, né? Você paga ensaio, você compra instrumento, né? Comprar os instrumentos mais adequados para aquela execução da música, né? Então foi um trabalho árduo, né? Eu tive algumas mudanças nas bandas, né? Ao longo do tempo e hoje eu sou muito feliz por ter uma banda com uma certa estabilidade, né? A Dr. Ray Blues Band. Ela tem aí uns 3 anos de estabilidade, né? De formação comigo na voz e nas gaitas, né? O Glauco, que é um amigo, que é esse que me deu a gaita lá, né? Que é o culpado de eu estar aqui falando sobre blues. O Fernando, que é o guitarrista, e o Felipe Jamaica, que é o baixista, né? Então, esse grupo ele já tem bastante intimidade entre si. E o nosso blues, agora autoral, um blues, né? A música própria nossa dentro do blues, em CDs, né? A gente fez 2 álbuns até hoje, totalmente gravados aqui em Nova Lima, no estúdio do Renato Faria, no Sonic Wall. O Renato, além não é só o dono do estúdio, né? Ele equalizou, masterizou, deu palpite, participou ativamente das gravações, gravou algumas vozes, né? E, afinal de contas, ele se tornou um amigo nosso, ele é um coprodutor dos 2 discos. E ficou um trabalho assim, tecnicamente bem legal, a gente ficou bem satisfeito, né? Um álbum saiu em 2018, que é a Very Busy Bluesman, que é um pouco a faixa título é um pouco de mim mesmo e dos outros bluseiros que tem que desembolar um trabalho que não é voltado para a música, com a atividade com o blues, né? E faixas assim que surgiram durante a gravação, somadas a faixas que eu já tinha guardado há muito tempo, já tinham passado por algumas gravações caseiras, então foram repaginadas para estarem assim, mais dentro do estilo, que é o estilo final assim, que a gente queria mesmo, né? E em 2019 saiu o Blues is My Time Machine. Boa parte das faixas já tinham sido gravadas antes, junto com as faixas do Very Busy Bluesman, e a gente somou algumas outras, né?
Um trabalho assim que nos deu muito trabalho, foi muito custoso, inclusive em termos financeiros, mas assim deu muita satisfação. Assim, a ideia que eu faço é que você gravar um CD com músicas próprias, né? É como você escrever um livro, você escrever uma peça de teatro, né? Você fazer uma coleção de peças, de escultura, de pintura, né? É uma realização, né? E nós estamos aí agora em 2020 pensando qual que vai ser nosso próximo passo, né? Eu também faço parte da banda O Elemento Blues, já tem um certo tempo, eu tenho que contar aqui, tem mais de 2 anos eu acho, né? E o Bruno Freitas, que é o líder da banda, ele dá muita liberdade, dá muita credibilidade ao trabalho próprio também. A gente ainda não gravou com a intenção de fazer um álbum, mas talvez o projeto nosso seja mesclar gravações do Elemento Blues com a Dr. Ray Blues Band e viabilizar, né? Mais um álbum aí para mostrar o trabalho de blues que é feito aqui na região, Nova Lima, Belo Horizonte. É isso, um pouco da minha trajetória. Que pessoas em situação de rua começam a se envolver, chegam no palco e dançam, né? Começam a pedir música, né? É um momento assim que elas se sentem envolvidas por aquilo que está acontecendo mesmo, né? E não tem pudor, assim, aquele pudor, assim, eu tenho uma ideia do blues justamente voltada para a essese do ser humano, né? Para a superação do sofrimento, né? É sem luxo, é sem glamour, né? Infelizmente, Gleison, ao longo do tempo a gente vê isso, com certeza você comprova isso no que você vive, no que você já viu em relação à arte. O mercado costuma pegar o que é autenticamente do povo, gourmetizar e devolver caro, excluindo muitas vezes, né? Shakespeare, por exemplo, era alguém que escrevia para o teatro de rua, né? As peças de Shakespeare eram atuadas na rua, né? E hoje, como que o teatro está distante, infelizmente, como que o teatro está distante das pessoas, né? Não é porque ele queira, né? Por certo, tem um hiato aí que é produzido, talvez até propositalmente, né? E na música também é assim, né? O jazz, que é um estilo absolutamente popular, também é visto como uma coisa chique, uma coisa cara, uma coisa de elite, né? O blues também, ele passa por isso. Tem um blues que busca ser gourmetizado, né? Glamorizado. Não é essa verve do blues que eu curto. Eu gosto do blues simples, né? Tem 2 artistas que eu gosto demais, que eu acho que representam isso. O John Lee Hooker, que é um negro norte-americano ali dos anos 50, 60, ele faleceu, se não me engano, na década de 90. E ele fazia um blues muito simples, algo repetitivo, algo monótono, mas você vê como que ele colocava o blues na sua essência ali. Não era um guitarrista virtuoso, não fazia 1000 notas por segundo, não. Pelo contrário, ele até errava muito, sabe? Mas como que ele encarnava a figura do bluesman, né? E o outro é uma figura mais recente, se chama C. Steve, que é um artista norte-americano, já foi, dentre outras coisas, já foi mendigo, viajante, né? Viajava assim, a pé mesmo pelos Estados Unidos, né? E ele manda a música dele, que não é só blues, tem muito country, inclusive uma música de muita qualidade, né? Joe Paul Jones gravou com ele, Jack White gravou com ele, né? Fazendo instrumentos assim, com coisas que você tem lá na sua casa, pega uma lata de sardinha, estica um pau de vassoura, põe um captador ali e faz uma música extremamente envolvente. Então o blues que eu curto é esse, sabe? E os momentos emocionantes que a gente tem são esses, e que as pessoas participam de uma forma muito espontânea. Crianças que chegam no palco, né? Outro dia a gente tocou num lugar, chegaram 2 crianças e torceram o nariz para a música que a gente estava tocando. Foi muito legal, espontaneidade, sabe? Eu gosto disso, eu gosto que as pessoas tenham esse espaço, né? E eu gosto de pensar sempre, eu pensava assim também como desenhista, que todo mundo sabe desenhar. Você pode não saber
desenhar academicamente, você pode não saber desenhar profissionalmente, mas todo mundo sabe desenhar, né? Todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe dançar, todo mundo sabe cozinhar, né? E não é discurso de meritocracia que você, tipo, você sabe, então você tem que chegar lá e ganhar dinheiro. Não, não é isso não. Essa meritocracia não me convence não, porque você não analisa as condições que as pessoas têm para poder desenvolver, né, as suas qualidades, a sua maneira de lidar com as coisas. Mas é no sentido de reconhecer que você tem aquilo que você pode fazer para curtir, que vai ter gente que vai gostar daquilo que você faz. Então a mensagem que eu sempre procuro passar é isso: você sabe fazer alguma coisa, você sabe fazer, você sabe tocar o blues, né? Você pode não tocar a gaita igual um super artista da gaita, você pode não tocar uma guitarra como um guitarrista aí exímio, né? Você pode não cantar bem como uns cantores assim muito experientes, mas você sabe fazer. Você pode dar o seu recado, você pode se envolver, e arte, sem ela a gente não vive. Eu acho que a mensagem final é essa. Obrigado, doutor Rei. Foi muito bom conversar com você hoje. Valeu. Muito obrigado, Gleison. E que o seu canal traga muitas experiências bacanas para compartilhar com a audiência e com o público.